Lendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em Mateus capítulo 2, o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Continuamos nos 30 anos preparatórios. José está em Belém, quando recebe a visita do anjo do Senhor. Consideramos a cena. O Filho de Deus nasce em uma manjedoura. Ele recebe a visita de um grupo de pastores, depois dos magos. Ambos os grupos foram direcionados pelo Espírito Santo para reconhecer em Jesus, bebê, o Redentor de Israel e Rei dos judeus, isto em Belém. Em Jerusalém tiveram Simeão e a viúva Ana dando testemunho público que o Messias nascera. O que se espera é que o mundo todo acolha o Senhor da Glória. Contudo, uma forte oposição estava por se manifestar. De antemão, quero afirmar um princípio importante. Não existe nenhuma atividade humana que não traga consigo os seus dissabores. Por que isso acontece? Depois da queda de Adão, lá no Jardim do Éden, Deus disse em juízo: ela, a terra, produzirá cardos e abrolhos. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Está em Gênesis capítulo 3, o versículo 18 e 19. Esta é a razão do anjo dizer a José: dispõe-te. Ou seja, esteja preparado para as adversidades. Isto porque o rei Herodes, temendo perder o trono, intentava matar o nascido rei dos judeus. Entenda, Deus criou este mundo em perfeita harmonia, mas por causa da queda, o mundo jaz no maligno. Está em 1 João, capítulo 5, o versículo 19. Com isso devemos perceber que a natureza deste mundo caído é se colocar contra os propósitos divinos. Muita gente gostaria que Deus agisse imediatamente para restabelecer a ordem. Era seu filho nascido nesse mundo. Deus poderia simplesmente pesar a mão sobre Herodes e interromper o plano maligno. Não foi o que aconteceu. A ordem do anjo foi para a família de Jesus fugir com ele para o Egito. Havia uma provisão de Deus para esse evento, pois o profeta já declarara: do Egito chamei o meu filho. Está em Mateus capítulo 2, o versículo 15. Certos eventos parecem mostrar Deus complacente. Contudo, o Senhor age em justiça para com todos. Herodes continuaria vivendo e aprontando das suas. Só no tempo determinado, Deus traria sobre o rei Herodes o seu juízo. Deus não age no tempo do homem, mas faz para com que tudo concorra para o bem dos seus filhos. Herodes, quando percebeu que fora iludido pelos magos, tendo passado já algum tempo desde o nascimento de Jesus Cristo, mandou matar todos os meninos menores do que 2 anos em Belém e os seus arredores. Seu intento maligno já fora profetizado lá no Antigo Testamento. Mateus faz menção desta profecia ao citar o choro de Raquel por seus filhos. Está em Mateus capítulo 2, o verso 18. Mal sabia Herodes que Deus antecipara esse intento maligno, enviando Jesus e seus pais para o Egito.
Em toda essa diversidade, vemos José se adaptando às circunstâncias. Lembre-se, José residia em Nazaré, tivera de ir para Belém por causa do recenseamento imposto pelo imperador César. Fora para Jerusalém por vontade de Deus para apresentar Jesus no templo e agora tinha que fugir em oposição do rei Herodes. Observe que José foi se ajustando e traçando novos planos à medida da necessidade, reconhecendo a interveniência de Deus em tudo, mesmo sem compreender por que as coisas corriam desse jeito. O que nós podemos declarar é que, como o Senhor, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, para nos levar aonde Ele mora, aonde Ele habita, aos céus, nós, olhando por essa perspectiva, nos tornamos na terra como estrangeiros e peregrinos. E a nossa peregrinação, ela vai se encaminhando dia após dia para o nosso propósito final, que é estar com o Senhor da glória. É por esta razão que não nos importa muito a circunstância em que estamos vivendo, porque à medida que vamos adaptando nela, nós vamos entendendo que essas circunstâncias são providas por Deus para que com isto se realize os propósitos de Deus em nossa vida. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.